Leitura do segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os príncipes, os sacerdotes e o povo multiplicaram as suas infidelidades, imitando os costumes abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha consagrado para si em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, desde o princípio e sem cessar, enviou-lhes mensageiros, pois queria poupar o povo e a sua própria morada. Mas eles escarneciam dos mensageiros de Deus, desprezavam as suas palavras e riam-se dos profetas, a tal ponto que deixou de haver remédio perante a indignação do Senhor contra o seu povo. Os caldeus incendiaram o templo de Deus, demoliram as muralhas de Jerusalém, lançaram fogo aos seus palácios e destruíram todos os objetos preciosos. O rei dos caldeus deportou para a Babilônia todos os que tinham escapado ao fio da espada, e foram escravos deles e de seus filhos, até que se estabeleceu o reino dos persas. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pela boca de Jeremias. Enquanto o país não descontou os seus sábados, esteve num sábado contínuo, durante todo o tempo da sua desolação, até que se completaram 70 anos. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor inspirou Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra, e Ele próprio me confiou o encargo de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem de entre vós fizer parte do seu povo, ponha-se a caminho, e que Deus esteja com ele. Sobre os rios da Babilônia nos sentamos a chorar, com saudades de Sião. Nos salgueiros das suas margens, dependuramos nossas harpas. Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém, fique presa a minha língua, fique presa a minha língua. Aqueles que nos levaram cativos queriam ouvir os nossos cânticos, e os nossos opressores uma canção de alegria. Cantai-nos um cântico de Sião. Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém, fique presa a minha língua, fique presa a minha língua. Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, esquecida fique a minha mão direita.
a maior das minhas alegrias. Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém, fique presa a minha língua, fique presa a minha língua. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou a nós que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, restituiu-nos à vida com Cristo. É pela graça que fostes salvos, e com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez sentar nos céus. Assim quis mostrar aos séculos futuros a abundante riqueza da sua graça e da sua bondade para conosco em Jesus Cristo. De facto, é pela graça que fostes salvos, por meio da fé. A salvação não vem de vós, é dom de Deus. Não se deve às obras, ninguém se pode gloriar. Na verdade, nós somos obra de Deus, criados em Jesus Cristo em vista das boas obras que Deus de antemão preparou como caminho que devemos seguir. Palavra do Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Palavra da salvação. Hoje é domingo, é dia do Senhor. É o quarto domingo do tempo da Quaresma. Domingo, tempo de passarmos em família, de reforçarmos os nossos laços, os laços da nossa comunhão, de refletir sobre a Palavra de Deus, de vivermos verdadeiramente o que significa sermos cristãos. Daí a Palavra de Deus ser aquela que vem até nós para nos visitar, para nos iluminar. Neste quarto domingo do tempo da Quaresma, a Igreja convida-nos inclusive a celebrarmos a alegria da proximidade da Páscoa, pois a liturgia até pode ser celebrada com paramentos cor-de-rosa, como para dizer e para manifestar este sinal da maravilha que vai acontecer dentro em breve, que é a Páscoa de Jesus Cristo. De algum modo as cores ajudam-nos também a preparar a celebração do grande mistério que aí vem. A Palavra de Deus, neste domingo, começa por nos oferecer um magnífico texto do livro das Crônicas, onde, antes de mais, é denunciada a infidelidade do povo. O povo de Israel, o povo chamado por Deus, que viveu tantos momentos exaltantes da aliança, da promessa, porém vivia um tempo de desconstrução. Um tempo onde a palavra dos profetas não era apreciada, pelo contrário, era desprezada, onde os responsáveis deste povo viviam com critérios longe da aliança, portanto, na infidelidade de Deus, e tudo se conjugava para um desastre nacional. E por isso este povo vai ser deportado, vai para o cativeiro da Babilónia.
vai ser conquistado, Jerusalém vai ser destruída pelos caldeus e vão ser deportados a caminho do exílio. Podemos imaginar o sofrimento que foi para este povo, que tinha experimentado tantos sinais da proximidade de Deus, que tinha tido tantas provas da fidelidade de Deus. Via-se agora, era como se tudo afinal não fizesse sentido. Tinha feito a experiência do cativeiro e da libertação do Egito, do Êxodo, da entrada na Terra Prometida, da conquista de David, de Salomão. Parecia a dada altura uma história em crescendo, uma história empolgante, e que parecia agora que o desfecho era o exílio, era a deportação. Talvez para muitos significava que afinal não tinha tudo passado uma ilusão e que afinal nada tinha sentido o que tinham vivido até então. A deportação para a Babilónia é, portanto, um golpe terrível na história deste povo. E daí o desânimo, daí o desfazer os laços, muitas vezes, da relação com Deus, um tempo de exílio, um tempo onde parecia que Deus estava longe. Porém, das cinzas desta experiência e no exercício de entrar dentro da sua história, de refletir o sentido maior da sua história, através dos profetas que vêm restaurar a esperança de Israel, desta esperança reconstruída, desejada novamente com o regresso a Jerusalém, eis que o Senhor, escutando mais uma vez os gritos aflitos dos seus filhos, vem mover o coração do rei da Pérsia, Ciro, que se propõe inclusive a ajudar na reconstrução do templo de Jerusalém e por isso permite o regresso dos cativos de Sião à sua terra. É sempre assim, quando no nosso exílio, quando no nosso território de desencantos, somos capazes de entrar em nós, de reconhecer a nossa debilidade, o nosso fracasso, o nosso pecado, eis que o Senhor nos dá a mão, nos recupera para Ele, envia-nos os seus profetas para nos fazer reencontrar o sentido da nossa esperança e o regresso à casa do Pai. Esta primeira leitura, de algum modo, mostra-nos então, ou põe em evidência que não é o exílio a última palavra. A última palavra é a salvação de Deus. Não é o desencanto e a perdição, o fim de tudo. Pelo contrário, o amor e a misericórdia são a grande verdade da nossa vida e da nossa história. É por isso que, na segunda leitura de Paulo aos Efésios, Paulo peca precisamente nesta ideia da esperança fundamentada na misericórdia de Deus. Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou, enviou-nos o seu Filho. De tal maneira nos ama, que nos envia o seu Filho. Esta ideia vai se repetir novamente no Evangelho. Esta ideia de que Deus ama-nos, é rico em misericórdia e por isso envia-nos o seu Filho para nos reconstruir, para nos regenerar, para nos fazer mostrar o caminho que é da salvação. E acreditar em Cristo é então viver segundo a sua graça, segundo o seu amor. E aqui temos que nos perguntar o que é que significa acreditar em Cristo. Mais uma vez no Evangelho, esta ideia se vai reforçar. O que é acreditar? Acreditar não é uma ideia. Às vezes imaginamos que ter fé ou não ter fé significa perguntar a alguém: então, tu mas tens fé? Alguns dizem: eu acredito que há de haver qualquer coisa superior ao homem. Outros dizem: não, eu não acredito que haja nada superior ao homem, a vida é só isto. E dá a impressão que a fé uns dizem que sim, outros dizem que não. Acreditar que há qualquer coisa ou acreditar que não há nada. E isto é filosofia, isto não é a fé. A fé é uma experiência de vida. É acreditar, mas acreditar vivendo. Por isso a leitura de Paulo aos Efésios vai dizer que nós somos obra de Deus. Que ideia bonita é esta? Nós somos obra de Deus. Nunca a dignidade do homem foi tão promovida como na palavra de Deus. Deus olha-nos assim ao seu nível. Nós somos obra de Deus. E por isso, vivendo segundo o seu amor, somos construtores desta civilização do amor, destes novos céus e da nova terra que Jesus iniciou. É esta novidade maravilhosa, inesperada, diríamos, que o Evangelho põe em evidência.
A passagem do Evangelho que escutamos é do capítulo 3 de São João, portanto estamos no início da vida pública de Jesus. Jesus vai passar a Páscoa em Jerusalém, é a primeira Páscoa. João apresenta-nos a celebração por 3 vezes da Páscoa, portanto em 3 anos seguidos. Esta é a primeira Páscoa que Jesus celebra em Jerusalém, estamos no princípio, no capítulo 3, e o que é que acontece? A ida a Jerusalém foi demolidora, aquilo não correu nada bem. Jesus chegou, viu o templo pervertido nos seus ideais, os cambistas, a casa de Deus transformada em casa de comércio, houve o confronto com toda aquela situação, não foi nada interessante, portanto foi, ainda que alguns também por isso acreditaram e seguiram, e quiseram seguir, entre eles estava Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, membro do Sinédrio, ficou impressionado com a atitude de Jesus. À noite foi falar com ele, a fazer-lhe perguntas. E a dada altura pergunta-lhe o que é isso de renascer, voltar a nascer, como é que um homem sendo velho pode voltar a nascer? Não estava a compreender, e Jesus disse, de facto, não compreendo deste ainda nada, não se trata nada disso, trata-se de nascer no Espírito, de renascer no Espírito, nascer do alto. E aquilo era tudo novo para Nicodemos. E Nicodemos insiste, a dada altura do diálogo, mas como é que isso é possível? A resposta a essa insistência é que é a leitura deste domingo. Portanto, é uma parte da leitura, ou melhor, do diálogo de Jesus com Nicodemos, que reportamos nesta leitura deste 4º domingo do tempo da Quaresma. E Jesus começa por dizer, assim como Moisés elevou a serpente do deserto, também o Filho do Homem será elevado. É interessante, estamos no princípio da vida pública de Jesus, é a primeira Páscoa, a Páscoa definitiva ainda seria só daqui a 2 anos, e no entanto Jesus já coloca o sinal da cruz a marcar, a dar, digamos assim, o tom a todo o seu ministério. Como Moisés elevou uma serpente no deserto, assim o Filho do Homem será elevado. E quem acreditar nele será salvo. Jesus elevado, Jesus suspenso na cruz, é o grande sinal da nossa salvação. Quem acredita nele será salvo. E aqui mais uma vez havemos de dizer o que significa acreditar em Jesus. Significa uma ideia, uma opinião? Não. Significa caminhar para a luz. Significa viver nas obras da luz. Significa acolher esta palavra de vida eterna que nos transforma, que nos revigora, para que então verdadeiramente possamos viver como verdadeiros irmãos em Cristo, sinais do novo céu e da nova terra. Então, que este tempo da Quaresma nos reforce esta consciência da nossa fé. Ter fé há de ser viver no mundo de hoje, certamente, fazendo a experiência dos cativeiros. Continuamos a viver este tempo de pandemia, mais um sinal de cativeiro. E muitas vezes, diante destes sinais, qual é a nossa atitude? É o desespero, é o desconforto, é a angústia, é a tristeza, é o inconformismo. É um cativeiro. Diante dos sinais do cativeiro, havemos de viver na convicção de que o cativeiro não é tempo onde vivemos esquecidos por Deus. Não é um tempo de perdição, é um tempo de salvação. E por isso mesmo, havemos de recuperar nesta caminhada de Quaresma a certeza de que o Senhor está connosco, vem visitar-nos com os seus profetas, dar-nos a sua palavra para que possamos caminhar para Ele e encontrarmos-nos no Calvário e na manhã da Páscoa, revitalizados, regenerados, recuperados no seu amor. Então vivamos intensamente esta mensagem, que é uma mensagem nova, revolucionária, é uma mensagem que verdadeiramente nos traz a alegria que o 4º domingo quer celebrar e a esperança, porque lá onde parecia que o desespero humano havia de vencer, no cativeiro da Babilónia, nos nossos cativeiros, nesta pandemia, onde parece que o desânimo humano quer vencer, eis que há de brilhar a novidade do amor de Deus, com a sua palavra, com a sua luz, com a sua paixão, morte e ressurreição, como a grande verdade que está inscrita na nossa vida. Então, o que é para nós ter fé? Pensemos neste domingo, em família, o que é que isto quer dizer para mim? A fé não é uma ideia, é uma experiência de vida. Deixemos que esta palavra se transforme
uma verdadeira experiência de vida para nós e para aqueles que estão ao nosso lado. O caminho quaresmal faz-se de olhos postos na Páscoa. Hoje, domingo da alegria, é-nos recordado isso mesmo. Deus, que é todo amor e misericórdia, envia o seu Filho ao mundo para o salvar. Acreditas? Então ama como Cristo. Ilumina a vida de alguém neste dia com palavra ou gesto de esperança. Sê bom para com quem te rodeia. Acreditas? Vive segundo a sua graça, segundo o seu amor. Não fiques parado numa ideia. Cristo não é uma ideia, é vida. Partilha esta alegria que é Cristo, constantemente presente no teu tempo, na tua casa, pelos teus gestos.